Vivemos em uma época onde todo mundo quer falar, opinar, reagir e ser ouvido o tempo todo. Redes sociais transformaram cada pessoa em um microfone ambulante, onde o silêncio parece ter perdido seu valor. Mas a verdade é que existe poder no silêncio. Aprender a ficar calado não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Em muitas situações da vida, o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Ele preserva, protege e nos ensina. Ficar calado não significa se omitir, mas saber a hora certa de se posicionar. Em vez de responder por impulso, o silêncio permite que a mente respire, que o coração reflita. É no silêncio que nascem as respostas mais sábias. Enquanto o mundo grita por atenção, quem sabe ficar calado constrói força interior, inteligência emocional e autocontrole, virtudes cada vez mais raras, mais profundamente valiosas. O silêncio também é um escudo em discussões acaloradas, em situações de conflito ou em momentos de injustiça. Reagir com palavras pode ser como jogar gasolina no fogo. Aprender a se calar é uma forma de proteger a própria paz. E é que nem toda provocação merece resposta, que nem todo ataque precisa de defesa. O silêncio muitas vezes confunde o inimigo, desarma o agressor e preserva a dignidade. Ficar calado exige mais força do que gritar, porque é uma escolha consciente de não se igualar ao caos. Quando você cala, você não perde, você ganha tempo, ganha clareza e ganha domínio sobre si mesmo. E esse domínio é uma arma poderosa, porque no fim, quem controla o que diz, também controla o que sente e o que faz. E isso muda tudo. Outro aspecto poderoso do silêncio está na observação. Quem fala demais escuta do menos. E quem escuta de menos perde oportunidades de aprender. A sabedoria se esconde nos detalhes, e só quem está em silêncio consegue perceber. Ficar calado permite que você ouça não apenas o que está sendo dito, mas também o que está sendo omitido. Você começa a ler nas entrelinhas, a entender intenções, a perceber comportamentos. O silêncio afia os sentidos. Ele te transforma em alguém atento, estratégico e consciente. Enquanto os outros falam para se exibir, você observa para evoluir. Em um mundo onde todo mundo quer mostrar que sabe, os que realmente sabem permanecem calados. Porque entender o jogo é mais importante do que parecer inteligente. E quem cala, entende muito mais do que quem fala. Existe também um poder profundo em guardar os próprios planos em silêncio. Falar demais sobre os seus sonhos, suas metas e seus projetos pode atrair olhares que nem sempre torcem por você. O silêncio aqui é proteção. Quando você compartilha demais, e quando se expõe, dá margem para dúvidas, invejas e até sabotagens. Aprender a trabalhar em silêncio, construir em silêncio e aparecer apenas com resultados é uma das maiores formas de sabedoria. Quem trabalha quieto evita distrações, economiza energia e foca no que realmente importa. Realizar os maiores feitos da humanidade foram construídos no silêncio dos bastidores, longe dos holofotes, porque quando se está calado, você não precisa provar nada para ninguém, menos apenas para si mesmo. E esse é o desafio mais nobre. Ficar calado também é uma arte de sobrevivência emocional. Em momentos de dor, raiva ou frustração, o impulso é falar, desabafar, atacar. Mas é justamente nesses momentos que o silêncio pode nos salvar de arrependimentos. Quantas vezes palavras ditas no calor da emoção causaram danos irreparáveis? Quantos relacionamentos foram destruídos por frases impensadas? Aprender a calar nesses instantes é como respirar fundo antes de mergulhar em águas turbulentas. Dá tempo para a razão voltar. O silêncio é como um botão de pausa que impede a explosão. Ele não reprime sentimentos, ele os organiza. E quando você aprende a se calar na tempestade, descobre uma força interior que te torna mais equilibrado, mais maduro, mais sábio. Porque palavras podem curar, mas também podem ferir. E o silêncio, nesse contexto, é um remédio. Há também uma sabedoria silenciosa que vem da escuta verdadeira. Em conversas profundas,
em conselhos recebidos, em momentos de vulnerabilidade do outro, o silêncio pode ser o maior ato de empatia. Não interromper, não corrigir, não querer mostrar que sabe mais. Apenas ouvir, isso é raro, porque com o coração, exige presença. E estar presente é cada vez mais difícil em um mundo cheio de distrações. Quando você aprende a ficar calado para ouvir com atenção, você começa a se conectar de verdade com as pessoas, cria laços, fortalece relações, cura feridas que palavras não alcançam. O silêncio não é ausência menos, é acolhimento. É dizer, estou aqui, te ouvindo, você importa. E isso transforma vidas. Porque às vezes o que o outro mais precisa não é de uma opinião, mas de um ouvido silencioso. O silêncio também é uma forma de autoconhecimento. Quando você para de falar e começa a escutar a si mesmo, descobre verdades escondidas dentro de você. Quantas respostas estão dentro da gente, mas não conseguimos ouvi-las, porque estamos sempre falando, ouvindo barulho, consumindo informação. Ficar calado é um convite ao mergulho interior. É ali, no silêncio da alma, que você encontra sua essência, seus medos, seus desejos reais. É ali que a intuição fala, que a consciência desperta, que a alma respira. Aprender a se calar diante do mundo externo é o primeiro passo para ouvir o mundo interno. E esse mundo tem muito a dizer. Quem não aprende a silenciar por fora, nunca vai conseguir se ouvir por dentro. E quem não se ouve, vive desconectado de si mesmo, o maior dos vazios. Ficar calado não é se esconder, é se preservar. Em muitos momentos o silêncio é um escudo contra a exposição desnecessária. Vivemos tempos onde tudo é compartilhado. Alegrias, tristezas, conquistas, derrotas. Mas nem tudo precisa ser dito. Há uma beleza em viver momentos só seus, em guardar certas dores, certas vitórias, certos aprendizados, só para o coração. Isso não é egoísmo, é maturidade. É entender que a vida não precisa ser um espetáculo para o mundo o tempo todo. Que existe valor no que é íntimo, no que é sagrado, no que é só seu. Aprender a ficar calado é reconhecer que nem tudo precisa ser explicado, validado, compreendido por outros. Às vezes, basta ser sentido, vivido, honrado no silêncio do próprio ser. O silêncio também protege contra a vaidade. Falar demais, muitas vezes, é uma tentativa de inflar o ego, de buscar validação, de se mostrar maior do que se é. Mas quem é de verdade não precisa se exibir. O silêncio é a assinatura dos fortes, dos seguros, dos que não precisam provar nada. Eles não se apressam em justificar seus atos, nem precisam da aprovação alheia. Ficar calado é confiar. Confiar no próprio valor, na própria jornada, nos próprios resultados. Quem cala diante de críticas infundadas, de julgamentos rasos, mostra que tem algo muito maior a oferecer do que palavras, coerência. E coerência não se grita menos, se vive. O silêncio, quando vem de quem sabe quem é, se torna mais poderoso que qualquer discurso, porque quem é gigante não precisa fazer barulho. Outra virtude do silêncio é a paciência. Ficar calado é esperar o tempo certo de agir, de falar, de decidir. É saber que nem tudo precisa ser resolvido agora, que algumas respostas vêm com o tempo, e que o silêncio às vezes é a única ponte até a clareza. Em momentos de dúvida, de confusão, de medo, menos calar pode ser mais sábio do que agir por impulso. É no silêncio que a paciência é cultivada, e a paciência é uma das maiores formas de sabedoria, porque quem é paciente não desperdiça energia, não se desespera, não se precipita, espera com fé, com estratégia, com inteligência. Ficar calado enquanto todos correm é observar de cima, e quem observa de cima enxerga melhor, aprende mais e age com muito mais precisão. O silêncio também fortalece a espiritualidade. Em meio ao barulho do mundo, é no silêncio que ouvimos a voz de Deus, do universo, da vida. É no silêncio da mente que a fé se aprofunda, que o espírito se aquieta, que a conexão se torna real. As orações mais poderosas muitas vezes não têm palavras. São suspiros, pensamentos, sentimentos silenciosos, entregues ao alto. Aprender a ficar calado diante da dor,
da dúvida ou da espera, é um ato de fé. É como dizer: eu não entendo agora, mas confio. E essa confiança é uma ponte entre o caos e a paz. No silêncio, Deus trabalha. No silêncio, a alma cresce. E quem aprende a calar para escutar o que é sagrado, começa a enxergar a vida com outros olhos, mais profundos, mais serenos, mais sábios. Aprender a ficar calado é uma das maiores virtudes que alguém pode desenvolver. Em um mundo que valoriza quem fala alto, quem responde rápido, quem reage primeiro, ser alguém que sabe silenciar é ser um mestre de si mesmo. O silêncio é sabedoria, força, proteção e estratégia. Ele não é vazio, é presença, não é fraqueza, é domínio. Que você aprenda a calar para ouvir mais, a calar para observar melhor, a calar para agir com mais precisão. E principalmente, que aprenda a calar para se conectar com um que realmente importa. Porque no fim, os que mais têm a dizer são justamente os que aprenderam a calar.